Oi, pessoal. Eu estou mandando aqui para a galera que não conseguiu participar hoje da live, que a gente falou sobre a segunda parte do módulo 5, tá bom? Então, estou colocando para vocês esse vídeo para que vocês possam assistir depois, principalmente o sexto B e o sexto C. O sexto A, se quiser assistir como revisão, tá bom? Mas não é obrigatório. Então, pega a sua apostila lá na página 194, acompanha comigo, por favor, onde ele vai falar sobre o surgimento das cidades como outra forma de viver. Quando ele apresenta para a gente esse surgimento das cidades, ele vai mostrar que a necessidade de sobrevivência desse homem do período passagem do paleolítico para o neolítico, a passagem lá daquele homem nômade para o sedentário, aquele que fixa a moradia, vai trazer algumas necessidades de sobrevivência para esse homem. E dentro dessa necessidade de sobrevivência deles, eles precisam da agricultura, eles precisam da pecuária, eu preciso fazer o plantio e eu preciso criar o meu animal. E para poder conseguir fazer tanto esse plantio quanto a criação de animais, eu preciso de uma situação básica, que é a água. E por isso as civilizações, as primeiras civilizações, os primeiros grupos vão formar ali suas cidades próxima aos rios. Por isso vão ser conhecidos ali como civilizações ribeirinhas, né? Civilizações que viviam às margens dos rios. Eu vou pegar como exemplo uma primeira civilização que tem no mapa, que está ali na página 194, onde ele destaca para a gente principalmente a região ali do Egito, que está lá no cantinho esquerdo da sua apostila. Ele vai destacar para a gente o Egito, porque o Egito fica numa região desértica, de solo, imagina só, seco, que não teria possibilidade alguma de viver para a agricultura. Só foi possível porque a população morou próximo ao rio Nilo. Tem até o desenho do mapinha aqui para vocês podem dar uma olhadinha. E esse rio Nilo que salvava a população egípcia durante o período das cheias. Quando esse rio Nilo enchia, ele trazia com ele o humus, vamos pensar num lodo que fica lá no fundo do rio. Esse lodo ele tinha ali toda a parte de nutrientes que ele trazia e passava para a terra, tornando essa terra fértil. Ele tinha nutrientes porque você vai ter restos de frutas, de folhas, e tudo isso que era ali, vamos dizer assim, com o passar do tempo em contato com a água, fazia com que aquilo ficasse cheio de proteínas e nutrientes, e depois, conforme as cheias, a terra que ficava próxima ao rio Nilo se tornava fértil. Ah, professor, mas não era enchente, não causava destruição? Não, porque eles pensavam, eles faziam essas construções próxima ao rio, mas ao mesmo tempo respeitando um espaço de segurança, para que eles não tivessem nenhum problema com cheias, com destruição propriamente dita, tá bom? Se você pega ali na página 195, você vai ver que tem uma imagem que dá para a gente ter uma noção muito grande disso que a gente está falando. A gente vai ver, inclusive, que não era apenas uma situação onde você, vamos pensar assim, sobrevivia apenas durante o período de cheia. Você vai ter também a parte de represar essa água e de fazer com que essa água fosse distribuída através de diques, através de canais de irrigação. A gente cria, por exemplo, ali uma barragem, né, essa barragem que vai represar a água por um tempo, e depois que passando ali essa parte de represar, essa água vai ser distribuída através desses canais de irrigação que a gente está vendo aqui. Então, a água do rio, essas aberturas que eles faziam, fazia com que a água chegasse a espaços mais distantes e automaticamente ali possibilitasse a sobrevivência, ou perdão, possibilitasse o plantio por mais tempo, né, dos produtos e segurar a água ali por mais tempo. Na parte abaixo dessa imagem, a gente vai ver que pouco a pouco ali a gente vai aumentando muito a produção de alimentos. Com isso, eu preciso pensar em formas de estocar esses alimentos. Então, a gente vai ver que
algumas pessoas vão se tornar especialistas na agricultura, ali na pecuária, vão se dedicar totalmente a isso. Já outras pessoas vão se dedicar, por exemplo, a fazer ferramentas, a fazer cerâmicas, a fazer utensílios ou artesanato, por exemplo, né, onde eles vão viver de outras formas, até mesmo o surgimento do comércio. Vamos pensar o seguinte, uma determinada tribo produziu muito trigo, só que ela não produziu ferramenta, por exemplo, ela precisa de uma determinada ferramenta. O que esse comerciante faz? Esse comerciante vai pegar uma região ali que tem o trigo e vai levar para outra que tem a ferramenta e faz essa troca. Ou seja, surge mais uma forma ali, mais um ofício, mais um tipo de trabalho. Tudo isso só foi possível, essa parte das ferramentas, de utensílio, de artesanato, graças à possibilidade que eles tiveram de fixar moradia, graças à possibilidade de parar de viajar de um canto para o outro, se tornando um pouquinho mais fácil ali para eles, sobrando um tempo um pouquinho maior para a sobrevivência. Inclusive, a gente vai ter aqui duas imagens ali na outra página, né, de trabalho feito ali pelos artesãos. Tá vendo? São esculturas ali feitas em madeira, onde ele vai retratar ali um pouquinho da realidade, um pouquinho da vida das pessoas aqui na época, mostrando ali o excelente trabalho feito por esses artesãos. Outra atividade que vai crescer e vai crescer bastante é a ideia de técnicas de você se defender. São técnicas de ataque, técnicas de combate. Por que eles vão desenvolvendo essas técnicas de combate? Graças à necessidade de defesa. Tinham grupos rivais, tinham grupos que ainda eram nômades, que ainda viviam de atacar um ao outro, e automaticamente a necessidade da defesa faz com que eles pensem em criar mecanismos de defesa para poder evitar um pouquinho de uma dor de cabeça de um provável ataque. Então, com isso, eles vão ter o desenvolvimento de exércitos, eles vão ter desenvolvimento desse tipo de ideia de combater. Lá na página 197, por exemplo, a gente tem um exemplo de uma cidade. Olha o tipo de construção que eles faziam. Era um tipo de construção que não permitia ataques, ou melhor, limitava, dava mais trabalho para um determinado ataque de grupos rivais. Eles só poderiam se deslocar ali dentro utilizando ali as escadas, partindo de um canto para o outro. Por que eles pensaram nesse tipo de construção? Para poder justamente impedir ali que tivesse qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de ataque, qualquer dificuldade ali de sobrevivência. Tá? E aí ele continua dizendo para a gente no parágrafo aí abaixo que a gente vai ter ali uma outra situação muito séria, que vai ser a complexidade de você viver numa sociedade, a complexidade de você dividir um espaço com o outro. A gente sabe que não é simples, a gente sabe que é uma luta muito grande. Eu preciso entender que a minha liberdade vai até onde começa a do outro. Então, eu posso fazer uma festa, eu posso colocar uma música alta na minha casa, eu posso curtir tudo, mas eu não posso esquecer que eu tenho alguém, que eu tenho um vizinho, que eu posso incomodar uma outra pessoa. Então eu tenho que me colocar, eu tenho que pensar no outro. Então viver em sociedade se torna uma coisa muito complexa, conforme o próprio texto traz para a gente. E essa complexidade vai trazendo a criação de regras. Com a criação de regras, eu preciso pensar em alguém que comande isso. É onde começam a surgir os reis, os faraós, os governantes, dos mais variados possíveis. E quando a gente fala de criação de surgimento de reis ou de governantes, assim, a gente vai precisar também de formas de conter a população, que são os exércitos, que são os guerreiros, que hoje a gente pode comparar, por exemplo, a polícia, que está aí para impedir que você cometa crimes, para impedir que você faça coisas erradas. Então, dentro disso, a gente vai ter ali um desenvolvimento de um controle maior da população por parte dos seus governantes. E aí, a gente vai ter uma outra coisa importante que eles vão pensar bastante aqui nesse período, que vai ser a parte de conseguir funcionários para ajudar o rei a governar, a controlar a população. E para isso ele precisava de dinheiro. Então a gente vai ter o surgimento dos primeiros impostos. A gente vai ter o surgimento da ideia do pagamento de tributos, de pagar um valor muito alto
para poder ter o respeito, ter o respaldo, poder ter a segurança do rei. Então, com isso, você vai ter o surgimento do escriba, que vai ser um funcionário responsável por anotar quem pagou, quem não pagou os impostos. Quem não pagou os impostos, por exemplo, poderia se tornar um escravo de dívidas, onde as pessoas não tinham, perderiam seu direito à liberdade porque não pagaram os impostos para o Estado. Inclusive, nesse começo de ano, né, com certeza aí os pais de vocês, as famílias estão pensando no imposto de renda, que é um valor que a gente paga para o governo. Inclusive, né, a gente diz que o Brasil é um país que a gente paga muitos impostos, porque a gente passa grande parte do ano, né, pelo menos ali abril e maio, trabalhando para pagar impostos, de tanto que se cobra. E isso não surgiu agora, surgiu aqui lá do início mesmo, das primeiras cidades. Aí na página 199 ele vai dizer que muitos estudiosos dizem que o surgimento da escrita foi estimulado pelo interesse em controlar quem pagava, quem não pagava os impostos, controlar os alimentos, a desobediência às regras que levavam à sua punição, como eu falei, a questão da polícia, que tinha ali a parte de fazer o controle populacional, e, ao mesmo tempo, começa aqui a gente ter uma divisão de propriedade. Essa divisão de propriedade faria com que a gente tivesse uma sociedade onde você começa a dividir aquele que tem dinheiro e aquele que precisa se sujeitar ao outro, aquele que não tem. Então vamos pensar o seguinte, se você tem dinheiro, se você tem a propriedade, você consegue controlar a vida do outro que não tem dinheiro, que não tem a propriedade. A única coisa que sobra para ele é vender ali a sua força de trabalho. Ele não é dono nem do próprio corpo, porque ele precisa estar ali disponível totalmente ali para aquele que tem um espaço de terra, para aquele que tem mais dinheiro, para aquele que consegue ter um controle maior dentro da população. Então, com isso, a gente vai ter ali a organização das primeiras sociedades, as primeiras civilizações, né, que teoricamente ali eles estão buscando melhorias na sobrevivência. Alguns dizem que foi evolução. Não acredito nessa evolução, mas sim uma passagem, né, uma necessidade, como nós estamos agora. A gente está num período ali de isolamento social, então a necessidade faz com que a gente crie outros mecanismos para a gente manter a aprendizagem, que são as videoaulas, por exemplo, que são as lives. É uma aula à distância, mas a gente vai manter o que a gente precisa. Então a necessidade nossa faz com que a gente mude alguns comportamentos. Então a necessidade das sociedades da época foi estimulando e foi fazendo com que elas mudassem o comportamento. Então não uma evolução das cidades, não uma evolução do homem, mas sim transformação de comportamento, tá bom? Eu termino aqui, eu dei uma resumida. Mandei os exercícios no plural, então tem aqui os exercícios para que vocês façam. Na próxima live a gente vai fazer correção disso, tá bom? Então faz aqui na apostila e manda para mim no plural para a gente poder fazer a correção e acompanhar quem está fazendo, tá bom? Abraço para vocês, valeu!